Olá, pessoal. O nosso tema dessa terceira semana do nosso curso é a abordagem da instrumentalização de políticas públicas dos professores, desenvolvida pelos professores Patrick Legalé e Pierre Lacune, ambos da Sciences Po, uma excelente universidade em Paris, na França. Bom, essa abordagem me parece extremamente interessante, muito fértil também para estudar, porque nos permite encontrar um ponto interessante e novo de investigação sociológica sobre os instrumentos de políticas públicas. E o que esses dois professores fazem é exatamente isso, trazer esse olhar de sociólogo, esse olhar sociológico para o estudo dos instrumentos de políticas públicas. Claro que eles começam com uma crítica contundente, com uma crítica feroz à análise mais positivista, que a gente pode chamar assim, mais gerencialista ou mais empirista dos instrumentos de políticas públicas, que buscam que dão uma primazia, aceitam, né, a primazia dos instrumentos como algo que tem um caráter muito mais técnico do que político. E ele diz o seguinte: bom, na verdade, um instrumento, ele, sim, a gente pode até imaginar que ele tem uma dimensão técnica, mas a dimensão política dele, ou a dimensão sociológica dele, é muito mais relevante. Então, eles propõem a análise dos instrumentos de políticas públicas, dizendo, não, a gente também considera os instrumentos de políticas públicas como um ponto importantíssimo para ser estudado. E notem que isso é um pequeno parênteses aqui, isso não é pouco, porque eles estão dentro de uma universidade cujo principal curso é ciência política. Então imaginem o que para a ciência política dizer que os instrumentos de políticas públicas é um ponto interessante para ser estudado, que se constitui como um bom objeto de estudos. Não é tão assim, tão fácil dizer isso dentro do curso de Sociologia Política. Mas, enfim, eles vão pegar os instrumentos, vão dizer, eles sim são objetos contundentes, são objetos importantes de análise, mas a gente não quer fazer como o campo de estudo das políticas públicas de um modo, claro, muito mais tradicional, mais positivista, pegando aí um pouco da RPP, da análise racional de políticas públicas, né, que tem um pouco dessa, ou é a parte que tem a maior redução mesmo, empiricista, né, a, do estudo das políticas públicas, dizendo, nós vamos pegar isso daí e vamos dar esse olhar sociológico. E que olhar sociológico é esse? Antes de mais nada, esse olhar sociológico passa a compreender os instrumentos como dispositivos que condensam relações de poder. Essas relações, claro, são as relações entre governos e governados. E eles dizem, então, esses instrumentos, eles são condensações de discursos, não é? E esses discursos condensados, eles geram o que a gente vai dizer de um corpo de justificativa de cada instrumento de políticas públicas. Bom, eles dizem, se cada instrumento é um dispositivo que contém em si, que carrega consigo, que enseja uma relação entre governo e governados, ou entre governantes e governados, como é que a gente pode entender que relação é essa, né? Eles vão, para começar, a gente precisa modelizar quais são esses discursos que conformam o instrumento. E eles propõem a modelização de cada instrumento. Isso é importantíssimo a gente entender, porque uma modelização é um óculos cognitivo. A gente coloca nesses óculos aí, a gente vai passar a ver assim. Não é? Ele nos leva a colocar em evidência algumas coisas e, naturalmente, deixar outras coisas de fora. Então, eles dizem, a gente vai pegar o instrumento e a gente vai, a partir desse instrumento, separar ou tentar compreender qual é o discurso explícito ou a teoria explícita, que é aquele discurso da explicação, da explicitação, da justificativa do instrumento, né? O Bolsa Família existe, para, né? O Minha Casa Minha Vida, para, tal e tal coisa, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para, tal e tal coisa. A gente vai pegar este primeiro nível do discurso, a gente vai tentar reconstruir esse primeiro nível do discurso, que não é tão difícil assim, porque é o que o governo
ou os governantes normalmente explicam como justificam o programa, e aí a gente vai passar desse nível, desse primeiro nível de discurso, para um segundo nível de discurso. Esse segundo nível de discurso, que eles chamam de discurso explícito, ou de teoria explícita, exposed theory, a gente vai tentar reconstruir, só é possível por meio da reconstrução. Esse nível de discurso não é o que o instrumento diz que faz, mas o que ele faz na prática. Porque o que esses dois professores insistem muito é dizer, poxa, os instrumentos de políticas públicas são tão importantes porque, no fundo, nós não somos governados pelo que eles... Primeiro que somos governados por eles, né? E não pelos discursos políticos. No frigir dos ovos, o que me governa são os instrumentos, são com eles que eu tenho que fazer minhas contas, né? São com eles que eu tenho que contar. E os seus efeitos, ou seja, os efeitos desses instrumentos de políticas públicas, não estão, de nenhum modo, diretamente ligados aos discursos. Os efeitos são produzidos de fato pelos próprios, pela vivência do instrumento, pela implementação do instrumento. Daí eles dizerem, ao lado daquele discursinho lá, que é muito interessante, tal e tal, que a gente precisa entender qual é, existe um outro nível de discurso, esse outro nível de discurso que nos interessa muito é o nível do discurso implícito, que só pode ser reconstruído pela vivência do instrumento e que, portanto, eu não posso extraí-lo dos manuais, das normas ou das entrevistas com quem o desenhou, que vai me dizer qual é o que é que ele tem que fazer e não o que ele de fato faz. Então, a partir disso daí, ele modeliza a análise. Dessa forma, vamos reconstruir, ou vamos perceber, né? Vamos tornar isso mais claro. Seja o discurso, ambos mais claros, né? Seja o discurso explícito que o discurso implícito. Bom, a partir daí o que é que acontece? Aí é muito simples, né? Não tão simples assim, mas eu vou simplificá-lo aqui. Eles podem fazer isso, ou seja, pode haver uma sobreposição entre o discurso explícito de um instrumento e o discurso implícito de um instrumento, e pode haver também uma total separação. O nível do discurso explícito, né? O discurso explícito ou a teoria explícita diz uma coisa do instrumento, enquanto que a teoria implícita já vai dizer uma outra coisa do instrumento, então já vai revelar outras verdades, outro conjunto de verdades, outro conjunto de relações causais e assim por diante. E pode haver também, claro, uma sobreposição parcial, né? Em algumas coisas se aproximam e em outras coisas não se aproximam. Aí basta a gente pensar, por exemplo, o caso dos conselhos gestores. O que acontece com os conselhos gestores? Para você ou para vocês? Existe uma sobreposição? Não existe uma sobreposição? Existe uma semi-sobreposição? Que tipo de relação a gente pode fazer entre teoria explícita e teoria implícita do instrumento Conselho Gestores de Políticas Públicas? Mas isso também a gente pode fazer em relação ao orçamento participativo, e assim a gente pode fazer do Bolsa Família, como eu acabei de dizer, mas de tantos e tantos e tantos outros instrumentos. Essa é uma excelente chave de estudos, uma excelente chave de estudos mesmo. Recentemente, o livro Sociologia da Ação Pública, onde os professores explicam isso, foi traduzido e publicado em português. Eu queria mostrar para vocês o livro, mas eu emprestei a alguém. Aliás, quem assistir e lembrar, me diz, eu não me lembro para quem. Mas tem um outro livro dele bastante interessante que se chama Gli strumenti per governare, está em italiano, no qual eles apresentam essa teoria de modo bastante clara, né? Nessa introdução de ambos os autores, que fala sobre a ação pública através dos seus instrumentos, lembrando então trazendo essa dimensão, né, sociológica para os instrumentos de políticas públicas. O que eu coloquei aí para vocês é um texto que eu fiz com alguém, a tradução dele, com Felipe, e aí esse é um texto bastante interessante, vocês vão aí dar uma olhada. A ideia é vocês produzirem uma pensata, produzir um pequeno vídeo como esse daqui, buscando trazer, claro, aplicar ao utilizar
essa abordagem para estudar, por exemplo, de repente, um instrumento de políticas públicas que seja objeto do estudo de vocês, tá bom? Então é isso aí, eu espero que vocês gostem e usem, né, essa teoria. Eu particularmente já utilizei com alguns alunos também, com Simone, que é tutora da disciplina, também com outros alunos, com o Iago. A gente já fez alguns trabalhos bem interessantes, inclusive sobre conselhos gestores, tentando identificar qual era a teoria explícita dos conselhos gestores e qual era a sua teoria implícita. É um ponto muito, muito rico de análise e eu espero que vocês gostem e seja útil para vocês. É isso, um abraço.